Pedro, Cefas. E Tiago era um nome muito comum nos dias de Jesus, tal qual Maria, era um nome muito comum, tal qual José, tal qual Judas. Mas interessante que depois do primeiro século, poucos pais decidiram pôr o nome de Judas em seus filhos. Por que será? Há alguém aqui com expectativa, que o bebê vai nascer e já escolheu o nomezinho? Judas é o nome do menino. Carol, que tal? Na lista de nomes. Judas, escolhemos. Alguém tem essa preferência? Por que será? Porque o nome não tem apenas um significado, o nome carrega uma história. E a Bíblia está farta nesta máxima de mostrar o nome, seu significado, sua história. A Bíblia fala de homens cujos nomes foram mudados por Deus num processo específico, depois de um encontro com Deus. O próprio Pedro: não te chamarás mais Simão, mas Cefas. Pedro, Saulo, Paulo, Abrão, Abraão, Sarai, Sara e muitos mais. E hoje, pensando nos dois Tiagos, vamos começar pelo Tiaguinho. Você conhece algum Tiaguinho? É assim mesmo que era chamado, Tiaguinho. Tiago, o menor. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Por que eu estou começando com esse Tiago? Você vai entender. A partir do verso 14. Lucas 6, a partir do verso 14. Você pode ler comigo aí, acompanhando. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Quantos homens tem aí? Vocês contaram comigo, né? Não precisa voltar não conta não, são 12, fica tranquilo. São 12, fica tranquilo, não tem nenhum a mais, nem faltou ninguém. A lista está completa. Mas pastor, por que a gente está lendo esse texto? Porque aqui nesse texto está tudo o que sabemos de Tiaguinho. De Tiago, também chamado, também denominado, também entendido como o menor. Ele é compreendido e referido na Bíblia somente com a identificação de seu pai. Tiago, filho de Alfeu. Por favor, sua Bíblia, vamos lá, rapidamente. A gente está em Lucas. Vá, por gentileza, para Atos, capítulo 1, verso 13.
Atos 1, 13. O texto diz assim: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu. Esse Bartolomeu é o discípulo de 3 nomes, é o Judas, não o Iscariotes, é o Tadeu. Entendeu por que o discípulo de 3 nomes? Continua, Mateus, Tiago, filho de Alfeu. Preste atenção, sua Bíblia ainda, abra por gentileza, Evangelho de Marcos, capítulo 15. Marcos 15, por gentileza. Marcos, capítulo 15. Ouça isso com atenção, hein? Isso é importante. Marcos 15, versículo 40. Percebam que é a cena da morte de Jesus, a cena da crucificação. Versículo 40. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas, Maria Madalena, vírgula, Maria, mãe de, vírgula, o que está escrito? O menor. Quem é esse o menor? Tiaguinho. Entenderam? Mãe de Tiago, o menor. Continua o texto, escuta aí. E também, o quê? De José e Salomé. Mãe de Tiago, o menor, e José, Salomé. Quem é essa Salomé? É a mãe de Tiago, o menor. Desculpe, de Tiago, o maior. Vocês vão entender quando a gente falar de Tiago, o maior. Salomé, a mãe de Tiago, é o outro Tiago, mas elas estão na mesma cena. Especula-se, ninguém prova isso, especula-se que esta Maria, mãe de Tiago, era prima de Jesus. Especula-se que esse Tiaguinho tinha um grau de parentesco com Jesus. Especula-se, não se prova isso historicamente. O que há de Tiago, o menor na história? Só isto. Só isto. Ele, identificado como o menor, chamado Tiaguinho, ele com sua mãe Maria, identificada pelo nome, e só. O texto que nós lemos, volte a ele, por favor, lá em Lucas, por favor. Você tem, no final, no verso 16, você tem Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor, e no 15, depois do ponto e vírgula, após a identificação de Tomé, você tem Tiago, filho de Alfeu, e Simão Zelote. Se você observar, há uma relação aí de 4 apóstolos, que foram, digamos assim, quase que anônimos, os que estavam mais distantes de Jesus. Se numa ponta nós tínhamos Pedro, Tiago, João e André,
destacadamente Pedro, Tiago e João, uma única vez, uma única citação menciona Tiago, Pedro e João, uma única. Nessa ponta, os mais íntimos, os mais próximos, Pedro, Tiago, João e André. Destacadamente, Pedro, Tiago e João. Uma única referência, Tiago, Pedro e João. Na outra ponta, os quatro que quase que imperceptivelmente passaram pelo apostolado. Eu disse quase imperceptivelmente, porque aos olhos de Jesus, guarde o que vou dizer, nenhum de nós é imperceptível. Nenhum de nós é ignorado. Nenhum de nós é desprezável, é desprezível. Nenhum de nós. Prova disto é que os quatro mencionados aqui não foram mencionados por um acidente, eles são listados em todas as listas dos apóstolos, eles estão listados em Atos dos Apóstolos pós Assunção de Jesus. Prova disto é que Jesus caminhou com estes quatro, inclusive com o Tiaguinho, o menor. E por que o apelido o menor? Por que cognominado o menor? Por conta, muito provavelmente, dele ser o mais novo. O Tiago, que ganha destaque, era o mais velho. Isso fazia parte da cultura judaica. Isso fazia parte de toda formação, toda a história da cultura hebreia, da cultura judaica. Os mais velhos ganhavam destaque. Há alguns que consideram, além disto, o fato de que Tiago, o menor, também levava esse codinome de o menor em função da sua estatura. Ele não era apenas o mais novo, ele era também o mais franzino. Ele era, lembra que eu falei disso aqui já? Ele era também, em questão de temperamento, o mais tímido, o mais contido, o mais reservado. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você que diz, eu sou tímida, eu não sou de muito falar. Jesus também vai usar você. Você está entendendo o que eu quero dizer? Nós não servimos a um Deus que tem preferências. Nós não servimos a um Deus que não respeita nossas condições de formação, de base. Ele conhece. Se tem um que fala um pouco mais, Pedro, tem Tiaguinho, que era mais tímido e reservado, mas que tinha o seu lugar entre os 12. Mas que tinha o seu espaço, tinha o seu lugar aos olhos de Jesus. Aos olhos de Jesus. Na verdade, eu aprendo que dentro desse cenário dos 12, nenhum deles, escuta o que eu vou dizer, nenhum deles era a estrela da companhia. Nenhum deles, aos olhos do Senhor, todos estavam onde? Na mesmíssima
prateleira. Todos eram importantes, todos deviam ser respeitados, todos mereciam seu cuidado, seu amor, seu investimento, sua atenção, todos eles. Eu falei isso semana passada aqui. Se nós queremos servir ao Senhor de verdade, não podemos ser estrelas. Num céu onde o sol brilha, não tem estrelas. No céu onde o sol brilha, não tem estrelas. Vá lá fora. Certifique-se do que estou dizendo. Ah, pastor, o sol é uma estrela. Sem filosofar. Vá para o real. O sol está brilhando. Ache uma estrela lá agora. Não haviam estrelas. E olha, nós vamos aprofundar isso ainda hoje. Vamos discutir essa questão hoje. Porque se por um lado Tiaguinho tinha esse comportamento, por outro lado, o outro Tiago, irmão de João, era perigoso. Mas Jesus trouxe ele para perto. Era perigoso. Mas ele era um dos mais próximos de Jesus. Era perigoso. Vamos falar dele já já. Eu quero fechar esse cenário de Tiaguinho, mostrando aos irmãos, destacando com vocês, que não é pelo fato de Tiago ser chamado menor, não é pelo fato de nós só termos essas duas informações aqui, Tiago, filho de Alfeu, lá ao pé da cruz, Maria, a mãe de Tiago. Não, escuta, deixa eu dizer uma coisa. Se você pensa que pelo fato de você ser uma pessoa mais reservada, mais tímida, mais contida, uma pessoa mais de fazer as coisas sem se preocupar com o holofote, você está fora do perfil, do escopo que Jesus busca. Escuta, você está dentro do perfil que Jesus quer usar também. Você faz parte desse projeto de Deus. O projeto de Deus não exclui ninguém. Ninguém. Ele treina, ele capacita, ele levanta, ele envia. É ele quem dá a mim e a você as ferramentas e habilidades para sermos, dentro daquele nosso perfil, o que ele precisa, quem ele precisa, onde ele precisa. Tiaguinho nos inspira. Tiago, o menor, deve nos inspirar e deve nos mostrar que humildade é indispensável no reino de Deus. Humildade é quesito indispensável. Segundo, Tiaguinho, o menor, deve nos ensinar que não é só sermos humildes. Humildade não significa omissão. Humildade deve estar ligada, deve estar atrelada ao desejo de servir. Tiaguinho fazia parte dos 12. Tiaguinho foi enviado com os 70. Foi selecionado pelo próprio Senhor entre os 12. Porque Jesus viu em Tiago queimar no peito, apesar de ser o mais novo, apesar de ser dos mais tímidos, queimava no peito de Tiago o desejo de servir. Humildade, desejo de servir, nos inspiram a partir da vida de Tiago, o menor. Mas há uma outra lição que nós precisamos aprender aqui. Na vida de Tiago, o menor,
na vida e na história de Tiago o menor, na educação que Tiago recebeu de seus pais, o menor. Talvez Tiago o menor não venha de uma família, não tenha nascido no seio de uma família como a do outro Tiago, irmão de João. Talvez a família de Tiago o menor fosse uma família mais simples, mais pobre, de poucos recursos. Portanto, Tiago o menor não tivera a mesma oportunidade para estudar, para se formar, para empreender, como o outro Tiago. Contudo, escute o que vou dizer, apesar das dificuldades que Tiaguinho enfrentou, que sua família pode ter experimentado, o Senhor o escolheu também. Esqueça o pretexto. Pastor, eu não tenho um doutorado, eu não tenho um mestrado, eu não tive nem condições de estudar, eu não tive condições de concluir o meu primeiro grau, aquilo que tenho repetido aqui muitas vezes. Olha, pastor, eu mal sei ler, eu mal sei escrever o meu nome. Por favor, Tiaguinho o menor, deixa a lição de que o Senhor quer usar você como você é. Preste atenção nisso. Abandone as desculpas. Abandone o pretexto. Abandone essa ideia de menos-valia. Eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu não. Tiaguinho apareceu com toda a humildade diante dos olhos do Senhor e, repito, com o peito ardendo, eu quero servir. Talvez vou especular, vou conjecturar, vou sim. Talvez Tiaguinho tenha tido uma conversa com Jesus e disse: Senhor, escolhe outro, chama outro. Olha só, Levi está aí, Mateus é o cara, Mateus é o cabeção, Mateus é o matemático, Mateus é funcionário da Receita. Chama outro igual a ele. Talvez Tiaguinho tenha chegado e numa conversa com Jesus tenha dito: Senhor, você já tem um Tiago aí no colégio, o cara é bom, o cara é empresário, olha a família de Tiago, olha a família dele, é uma família abastada, ele já tem o irmão dele com ele. João e Tiago são empresários da pesca, tem uma família, né, tem formação, chama ele, me deixa fora. Talvez Tiaguinho tenha tido essa conversa numa tentativa, como muitos de nós, escuta, muitos de nós, queremos arrumar o pretexto para não servir, queremos arrumar uma desculpa para escapar, queremos continuar no anonimato, escondidos, enclausurados, dentro de uma ostra. Não! O Senhor quer usar você como usou Tiaguinho. Sai do casulo, sai da caverna. O Senhor entende seus limites. O Senhor conhece você melhor do que ninguém. Ele quer usar você para testemunhar do poder, para testemunhar do que Ele, o Senhor, é capaz de fazer. Tiaguinho, o menor, como me inspira, como me ajuda a entender que o Senhor a quem tenho servido é simplesmente surpreendente no que faz. Surpreendente no que faz. Tiaguinho foi escolhido pelo Senhor, estava entre os 12, permaneceu fiel, apesar da sua pouca idade, apesar da sua pouca formação, apesar, mas ele entendeu e atendeu o convite de Jesus. Posso repetir?
Preste atenção, olha para mim. Ele entendeu, vírgula, e atendeu o convite de Jesus. Pastor, eu já entendi. Pastor, está entendido. Está entendido. Mas você está pronto para atender? Você está pronta para atender? Vamos falar do segundo Tiago? Vamos falar do Tiago, irmão de João? Vamos falar do Tiago, que ficou conhecido como um dos mais fervorosos do colégio apostólico? Sua Bíblia, por favor, agora. Atos, capítulo 12. Atos 12. Por favor. Pastor, mas a gente não está falando dos apóstolos, a gente vai para Atos. Atos é o quê? Desculpa, eu esqueci de dar o nome completo. Atos dos Apóstolos, então, capítulo 12. Atos 12. Versículos 1 e 2. Porque por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada. Completem. Tiago, Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, no barquinho. Onde? Os três. Esse é o Tiago. Esse é o Tiago, não filho de Alfeu, mas o filho de Zebedeu, irmão de João. Carol, outro nome, Zebedeu. Só top. Entendeu? Alfeu eu conheço alguns, Zebedeu eu ainda não encontrei nenhum pelo caminho. Mas, Judas, Zebedeu, olha, só nome top. Alain, se você gostou, entendeu? Eu vi Alain falar, Alain ficou empolgado com a Érica. E amor, é um bom nome, Zebedeu. Já pensou a gente chamando Zebedeuzinho, vem almoçar. Entendeu? Sugestão. Esse Tiago, ele ganha destaque. Esse Tiago é chamado, junto com seu irmão, de Boanerges. Sim ou não? Está na Bíblia. Eles são chamados, os dois, de filhos do trovão. Por que será? Por que será que eles são, então, cognominados como filhos do trovão? Nós temos aí Tiago e João. E percebam uma coisa. Vou repetir o que disse há pouco, só para a gente se localizar. A maioria, exceto um, todos os demais relatos apontam para as listas dizendo Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago, uma única lista aponta Pedro, João, Tiago à frente de João. Uma única lista. Agora deixa eu dizer uma coisa. A despeito de vir na lista Pedro, Tiago e João, João ficou conhecido como o apóstolo. João ficou conhecido como o apóstolo que reclinou a cabeça no ombro de Jesus. Um só cenário, Tiago sai à frente de Pedro e João. Um só cenário. Você arrisca dizer qual foi?
Quem arriscaria dizer? Em um só cenário, Tiago sai à frente, salta à frente de Pedro e João. Quem arrisca dizer qual é esse cenário? O silêncio dos irmãos me encoraja a dizer. No martírio que acabamos de ler. Ele foi o primeiro dos apóstolos a ser morto, a ser martirizado. Oi? Não tem a ver com o pedido. A irmã está colocando aqui se tem alguma correlação do martírio com o pedido de Salomé. Não tem não. A gente vai entender melhor a razão pela qual Tiago é o primeiro a ser martirizado por conta do seu próprio temperamento. É o seu temperamento. Tiago e João eram irmãos de uma família, vou repetir, de excelente condição para os seus dias, social. Muito provavelmente Zebedeu era um empreendedor da área da pesca, tinha escravos, tinham pessoas trabalhando, seus filhos tinham seus próprios barcos. Muito provavelmente Zebedeu tinha uma colocação, um status social bem elevado. Tanto entra em cenário Salomé, a mãe de Tiago. Não se pode afirmar que ela passou a acompanhar Jesus o tempo todo, mas pode-se dizer com muita certeza, tranquilidade, com respaldo bíblico, que ela era uma das mulheres que acompanhavam Jesus e davam sustentação ao seu ministério. Davam sustentação. Salomé dava sustentação. E a questão do Boanerges, a questão dos filhos do trovão, pastor, o que tem a ver com isso? Tem a ver com algo que pertence muito a mim e a você. Eu disse aqui já, né? Todos nós temos um pouquinho de cada um desses homens. Dos 12. Por vezes somos tímidos, por vezes acanhados, por vezes impetuosos, como Tiago e João eram. O temperamento de Tiago e João era de impetuosidade. Eles eram atirados. Eles eram homens, até pela própria, cultura familiar, eles se sentiam sempre, em que situação? Acima dos outros. A nata, você já ouviu falar da nata? Eles se sentiam a nata. Eles se sentiam. E esse se sentir a nata deu a eles durante a formação familiar, e criação, educação, a ideia de que eram superiores e que poderiam fazer e falar o que bem pretendiam, o que bem pensavam. Por essa razão, filhos do trovão, porque eles, ouviu aquela expressão? Bateu, levou? Era assim. Vou dar um exemplo. Jesus anuncia que vai subir para Jerusalém. Ele anuncia. E aí eles passam por uma cidade ou por uma aldeia de samaritanos. Isso está na Bíblia. Quando eles passam pela aldeia e pedem abrigo para eles, é negado. Vocês sabem qual é a situação do relacionamento dos judeus com os samaritanos? Já estudamos isso diversas vezes. E escuta o que vou dizer, presta atenção, presta bem atenção. João, irmão de Tiago, também chamado filho do trovão,
foi o único apóstolo que estava com a mulher samaritana quando Jesus a encontrou no poço. Isso é Bíblia, é só ler a Bíblia, não vamos investir tempo lendo a Bíblia não, o texto não, para a gente remir a história. Quando é negado a eles a hospitalidade, Tiago e João, o apóstolo do amor, tu imagina quem não era, o do amor, João e Tiago fazem uma conferência entre si e, não, o que é isso? Que barbaridade! Os caras não sabem com quem estão se metendo. Não, como é que esses caras dizem que não vão receber o mestre e nós aqui? Eles são samaritanos, eles têm que saber quem são os judeus, eles têm que saber quem é que manda. Que história é essa? Aí os dois vão para Jesus. Eles já tinham feito a conferência, resolvido a questão, eles chegam para Jesus e o que dizem a Jesus? Quem se lembra? Senhor, os caras não vão receber a gente não. E a gente já tem uma ideia. Manda fogo que queime tudo e todos. Você quer um amigo do amor assim? Amigo do amor. Aí quando você diz que não pode algo, Senhor, fulmina. Você quer uma amiguinha assim? Uma amiguinha que quando ela vê que você não falou o que ela queria ouvir, mas ela precisava ouvir, ela vai lá e diz, Senhor, pesa a mão nessa filha de Jezabel. Mostra a ela quem o Senhor é. Quer uma amiguinha assim? Pois é. Os dois formam um conselho com todas as questões dele. Olha que coisa fantástica. Com todas as questões, com toda a formação, com toda a influência familiar, cultural, com tudo isso junto. Olha bem onde eu vou chegar. Já tendo andado com Jesus, experimentado tudo que tinham experimentado, ouvido tudo que tinham ouvido, João vendo como Jesus tratou a samaritana, tendo eles ouvido a parábola do bom samaritano, escuta, chega um instante em que eles não hesitam e dizem, os dois, Tiago, Senhor, agora a gente vai mandar descer fogo e consumir todo mundo. Jesus olha para eles, o quê? Vocês estão doidos? Vocês tomaram café que Gabriel fez, sem açúcar? Gabriel não é o nosso não, é o anjo. Vocês tomaram? O nosso também é um anjo, mas esse não tem asas, o outro tinha. Vocês tomaram? O que aconteceu? Que história é essa? Como assim? Negativo. Vocês entendem agora, porque, olha bem, Jesus estava há algumas semanas, há alguns dias da sua crucificação. Isso não foi no começo da caminhada, não. Isso já era o final da jornada de Jesus. Vocês entendem agora porque Jesus, em dado momento da jornada deles, ou dele com eles, diz, eu estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheces. Vocês entendem agora porque que Tomé, já estudamos Tomé em João 14 diz, Senhor, não sabemos para onde vais, como saberemos, como conheceremos, como teremos o caminho? Vocês entendem agora? Como, tal qual Tiago, João, Tomé, Judas, muitos de nós, muitos que estão aqui agora,
né, aqui, agora, sentados, andam com Jesus há 1, há 2, há 5, há 10, há 40, há 50 anos, e aí em dado momento, Jesus tem que parar e olhar para mim e para você, escuta, estou há tanto tempo caminhando contigo e você ainda não me conhece, que atitude é essa? Que conduta é essa? Que postura é essa? Que escolha é essa? Que decisão é essa? Entenderam? Estão compreendendo? Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, o maior, não é o maior porque era o preferido de Jesus, absolutamente, não é o maior. Jesus não tinha preferência, não tem preferidos. Jesus não tem preferidos. Tiago era voluntarioso, Tiago era zeloso, Tiago era impetuoso, Tiago tinha toda uma formação familiar, cultural, que o levava a esse tipo de comportamento, a esse tipo de postura, a esse tipo de atitude. E escuta, a gente não tem dimensão dessa intensidade de Tiago. Não tem. Essa intensidade de Tiago torna Tiago zeloso ao extremo. E escuta, todo extremo não ouvi? Todo extremo é perigoso. E o extremo de um homem zeloso é torná-lo mais religioso do que compromissado com Deus. Sim ou não? Você tem dúvida disso? Você tem dúvida disso? Não tenha não, porque o zelo religioso, essa semana, fez vítimas de missionários nossos da Junta de Missões Mundiais. Você soube? Eu postei no grupo. O zelo religioso está fazendo vítimas cristãs na Índia, na China, no Paquistão, na Coreia do Norte. Pastor, mas não tem religião. Quem disse que não tem religião na Coreia do Norte? Quem disse que não tem religião na China? Tem. Sabe qual é a forma religiosa desses países? O governo. Seus governantes são adorados e venerados como deuses. Essa semana, missionários nossos da Junta de Missões Mundiais, do PEPER, foram sequestrados. Por zelosos, homens zelosos, religiosos. E eu não posso desprezar e deixar de dizer algumas verdades aqui, porque o zelo excessivo é extremamente letal, é perigoso. O zelo excessivo nos torna legalistas. O zelo excessivo tira a gente do lugar onde Deus quer que a gente esteja. Escute isso. O zelo de Tiago, sem entendimento, o tornou um homem condenatório. O zelo de Tiago, sem sabedoria, o tornou um homem perigoso e vingativo. O zelo de Tiago, misturado à sua insensibilidade, e não vou falar só Tiago, seu irmão João, que viu, repito, Jesus acolhendo, Jesus conversando com a mulher samaritana. O zelo de Tiago e João, marcado pela insensibilidade, tornava os homens cruéis,
sempre que se transforma em cólera desenfreada, o zelo pode ser mortal. E em algumas ocasiões, Tiago demonstrou isso, deixando-se dominar por este zelo excessivo, cego, obstinado. Tiago enveredou por um caminho extremamente perigoso. Zelo excessivo torna-nos obstinados, cega-nos, torna-nos bons religiosos, mas escuta, bons religiosos e perdidos. Deixa eu chamar a sua atenção, porque quando Tiago fala a respeito do Senhor autorizar que ele mandaria descer fogo do céu, ele não está falando nada diferente de uma cena que aconteceu lá no Velho Testamento, com Elias, o profeta. Vou falar longe do microfone para não assustar alguém que possa ouvir lá da rua. Isso quer dizer que Tiago conhecia as Escrituras, mas apesar de conhecer, ele não a cumpria como deveria cumprir. Isso quer dizer que Tiago conhecia a Torá, a lei de Moisés, mas não conhecia ainda, mesmo tendo andado com Jesus por quase 3 anos, a graça que liberta e transforma. Não conhecia. A história de Tiago, o Boanerges, o filho do trovão, nos traz uma outra lição extremamente complexa. Extremamente complexa. E eu quero concluir com essa história. Em dado momento da caminhada, eles estão com Jesus, conversam com Jesus, ouvem Jesus, acompanham os milagres de Jesus, e aí Jesus fala a respeito do reino de Deus, do reino que vai vir, e como Mateus diz, vai vir, mas já veio, virá, mas já está instalado. E eles não entendiam isso. A expectativa de todos eles era que esse reino fosse algo físico, de força bélica, força militar, força de resistência, de insurgência, força libertadora das garras romanas. Eles não entendem, eles ficam confusos. E esses 2 homens, Tiago e João, os 2 têm uma expectativa em relação a esse reino. Tem uma expectativa em relação ao lugar que eles almejavam. Pelo amor de Deus, me entendam. Eles ainda não tinham a visão de tudo que Jesus já tinha posto, apresentado, compartilhado. Eles ainda não tinham. Andando com Jesus, vendo tudo, ouvindo tudo, sermão da montanha, milagre aqui, milagre ali, eles ainda não tinham. Quando Jesus fala a respeito do reino, a impressão que eu tenho, por gentileza, não me queira mal, a impressão que eu tenho é que eles, em dado momento, saem de cena e buscam uma conversa familiar, e buscam uma ponte, uma conexão, um apelo familiar. Com quem? Com quem? Salomé, a mamãe.
eles passam um WhatsApp para a mamãe Salomé e dizem: mãe, saudade do seu bolo de fubá, saudade do seu cafezinho, a gente pode passar aí, a gente está com Jesus aqui numa empreitada, e a gente queria trocar uma ideia contigo. Grifo meu, destaque meu. Eles chegam em casa, Salomé botou a mesa, né? Café com leite, Nescau. Escolham, meus filhos, o que vocês querem. Mamãe fez um bolo de fubá, mas mamãe também fez um bolo de cenoura, cobertura de chocolate. Mamãe encomendou um brownie ao Douglas. O Douglas entregou um brownie para vocês também. Então, a mesa está posta. Aí os dois dizem: mãe, o mestre falou a respeito de um negócio do reino. Está para acontecer. Ó, segura. Mas se você puder, dá uma mãozinha, gente. Conversa com ele. Eu sei que a senhora tem um poder de influência. Eu sei que a senhora sabe como fazer. Avisa que o papai vai ajudar lá com um recurso maior, vai investir alguma coisa. Estranhamente, ou dessas coincidências, Jesus está a caminho e de repente Salomé aparece. Salomé aparece, se lança aos pés de Jesus e implora Jesus, adora Jesus e diz: Senhor, escuta. Meus meninos são bons, não são? Eita, não me dão um trabalho, Jesus, nunca me deram. Trabalhadores, bons pescadores, sempre nos ajudaram na administração da empresa, eram bons. E eu sei que o que era bom do teu lado, do teu lado só pode ficar melhor. Então, dá os 2 lugarzinhos melhores do teu reino para ele. Olha só, você vai ter um trono, né? Você está falando de reino, logo você será rei. Deixa Tiago e João, cada um, sentar, onde? Ao teu lado. Deixa Tiago e João, cada um, se sentar ao teu lado, torna-os os homens da sua mais absoluta confiança. Eu tenho certeza que eles não decepcionarão você. Eu tenho certeza que eles te servirão da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que esses meus filhos são zelosos, cuidadosos, eles vão... Olha, você não terá homens melhores do que os meus filhos, um à direita e outro à esquerda. Pronto, está dito. E aí, qual foi a resposta de Jesus para Salomé? Aqui entre nós. Eu sei que isso não acontece aqui. Isso aconteceu lá. Nunca mais. Nenhuma mãe tentou dar uma ajudinha ao filho. Eu sei que aqui não tem esse negócio. Nenhuma mãe tentou dar um empurrãozinho no filho. Ligou para a empresa, ligou para o professor. Melhora a notinha dele. Qual foi a nota que ele tirou, mãe? 3,2. Mas foi assim, foi um descuido dele. Meu filho é bom. Né, Leia? Quantos alunos? Quantas mães não ligaram para você? Não, meu filho é bom. Deve ter acontecido alguma coisa. Nenhuma mãe aqui faz ou fará isso pelo seu filho. O que Salomé fez? Mas o Senhor foi claro com Salomé. Você não sabe o que você está pedindo. O texto bíblico, por favor, abra a sua Bíblia. Por favor, abra a sua Bíblia. O texto bíblico é extraordinário. É extraordinário. Quando a gente se depara com essa confrontação, com esse relato, a gente se assusta, a gente se apavora, porque, como assim? Que história é essa
de que eles têm que ter preferência em detrimento dos outros, e isso gerou constrangimento. Isso gerou constrangimento. Quando os outros 10 souberam disso, escuta, isso gerou mal-estar. Como assim? Como assim, Senhor? Salomé pediu isso? Aí você imagina o olhar dos outros 10 para Tiago e para João? Como é que deve ter sido? Fritaram os dois só no olhar. Passando a perna na gente, né? Achando que vocês são melhor do que nós, não é? Como assim? E o texto, o relato bíblico, vem através de uma pergunta de Jesus. A resposta de Jesus é uma pergunta: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Não tem como. Vocês não sabem o que estão me pedindo. Vocês não sabem, Salomé, você não tem noção da sua intenção neste pedido que você me faz. Você não tem alcance do que isto significa. Mateus capítulo 20, achou aí? Mateus 20. Por favor. Versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos. Ó, coincidência, né? Chegaram juntos. Onde eles estavam mesmo, que eu falei? Tomando um cafezinho com mamãe. Mamãe Salomé chegou com eles e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: o quê? E podiam? Sim ou não? Podiam beber do cálice que Jesus, antes de subir à cruz, disse em gotas de sangue no Getsêmani: Pai, se possível for, o quê? Passa de mim esse cálice. Como assim? Tiago teria condições de beber o cálice que o Senhor já experimentava o quanto era amargo, porque era o cálice da justiça de Deus. Era o cálice da justiça de Deus que transbordava por causa do meu e do seu pecado. Jesus é direto e objetivo com a Salomé, mamãe de Tiago. Vocês podem? Eles respondem: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, contudo, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Versículo 24, leiam, vocês mesmos. Ora, ouvindo isto, que climão, hein? Imagina, que climão. Pedro olhou: Tiago, que decepção, hein? João, você com essa conversinha do amor, passando a foice na gente. Que climão. Esse é Tiago. Entenderam? Zeloso, impetuoso. Escuta o que vou dizer. Escuta o que vou dizer.
todo o zelo de Tiago fazia dele um homem ambicioso, cego, egoísta. Quantas vezes vocês já me ouviram dizer aqui, religiosidade mata. Religiosidade mata. A despeito de estarem andando com Jesus, Tiago e João estavam doentes. Ainda sofriam com a influência do pecado, de um temperamento contaminado. Ainda eram invejosos, ciumentos, ambiciosos, cobiça. Não, a resposta de Jesus foi muito clara: vocês beberão sim. Do que Jesus está falando quando diz, vocês beberão sim? Do quê? Do que eles enfrentariam. E Tiago, olha, presta atenção, Tiago foi o primeiro a beber desse cálice, decapitado por ordem de Herodes. Diz a história que o homem que levava Tiago para ser decapitado ia ouvindo Tiago suas experiências até o local da decapitação. Diz a história da igreja, os anais da igreja registra isso. E que o homem que ouvia a história se rende a Jesus mediante o testemunho de Tiago. E ao invés de matarem só Tiago, decapitam os dois, matam os dois, porque ele confessou, mediante o testemunho, a influência. Agora, um outro Tiago, que se manifestou diante da igreja, tão influente, tão presente, tão ainda impetuoso, mas agora com a marca de Cristo. Por isso, vou voltar para encerrar onde comecei. Por isso, Herodes ficou entalado com Tiago. Porque muito provavelmente Tiago enfrentou Herodes, enfrentou o império, com agora uma perspectiva nova, não mais do zelo puramente religioso, mas do amor genuíno por Jesus. Não mais ambicionando estrela, lugar de o centro das atenções. Não, agora na condição de servo, pronto para morrer. Pronto para morrer. Muito do seu temperamento seguiu com ele. Mas agora Tiago vive numa nova perspectiva. Não é um zelo religioso e vazio. É o zelo do compromisso, onde o reino de Deus está em primeiro lugar. E a história diz que Tiago é morto, é decapitado. E eu penso que os outros que viveram com ele essa cena de Mateus tiveram aquilo que a gente chama de filme na memória que volta. Lembra-se, ele disse que estava pronto. Ele disse que estava pronto. Olha. E Herodes estava tão firme no seu propósito e viu que matar Tiago agradara aos judeus, que ele tinha uma segunda carta para apresentar. Qual era? A morte de quem? De Pedro. E só não morreu por quê? Por que Pedro não foi morto? Fala alto, Adísio.
Porque a igreja orava por Pedro. A gente vai ouvir muitos dizendo, não, Pedro não foi morto porque os anjos foram lá. Não, Pedro não foi morto porque o anjo abriu, libertou, conduziu. Não, Pedro não foi morto porque tinha uma igreja orando por ele. Por isso eu peço aos irmãos, não deixem de orar pelos seus líderes. Não deixem de orar por mim, não deixem de orar pela minha família, não deixem de orar por Tainá, não deixem de orar por Kátia, não deixem de orar pelo seu líder do discipulado, não deixem de orar pelo Sandro, não deixem de orar pelo Alexandre, não deixem de orar pelo seu próximo, não deixe, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deus desbaratou Herodes. Deus disse não a Herodes. Deus meteu a mão no peito de Herodes e disse, segura, Tiago foi, mas o sangue dele vai gerar muitos frutos a partir de agora. Pedro não, ainda não é a hora. Queridos irmãos, Tiago, ei Tiago, como eu aprendo com Tiago, como Tiago fascina a gente, e eu quero compartilhar algo e concluir. Tiago nos ensina que lealdade, olha para mim, por favor, lealdade não está à venda no shopping. Olha para mim, lealdade não está num balcão de farmácia. Lealdade não tem comprimido, não tem creme. Lealdade não se encontra. Lealdade é uma experiência que nos faz andar com aquele que está ao nosso lado do início ao fim. Do início ao fim. Tiago nos ensina isso. Apesar dos seus limites, Tiago não abriu mão do compromisso com Cristo até que a espada, ainda que a espada passasse sobre o seu pescoço. Eu aprendo com Tiago que às vezes nós somos barulhentos demais. Nós somos como trovões. Eu aprendo com o Tiago que às vezes é melhor a gente desacelerar em alguns instantes. E desacelerar não significa covardia. Desacelerar mantendo coragem, mantendo determinação, mantendo foco. Eu aprendo com o Tiago, com esse Tiago, que obediência também é deixar tudo o que for necessário, é sair da zona de conforto para atender, não é entender apenas, é entender e atender o convite de Jesus. Porque quando Jesus encontra João e Tiago e os convida, eles imediatamente deixam o barco, conversam com o Pai e começam a seguir a Jesus. Eu aprendo, como eu aprendo com o Tiago Boanerges, o filho do trovão, que perder a vida por amor a ele é ganhar. Jesus não ensinou isso? Aquele que quiser ganhar a sua vida, aquele que perder a sua vida por amor de mim, entenderam? Eu aprendo com Tiago, que quem anda com Jesus, vai ter sempre a oportunidade de experimentar e ver de perto coisas maravilhosas. Quanto mais perto de Jesus, melhor. Guarde isso. Essa semana eu conversei com o Anderson, que está aqui, e o nosso papo, a nossa conversa foi mais ou menos nesse nível.
Quanto mais perto de Jesus, melhor. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados. Eu não sou um pai perfeito, eu não sou um marido perfeito, eu não fui um filho perfeito, eu não sou um vizinho perfeito, mas quanto mais perto de Jesus, eu posso ser aperfeiçoado e tratado por Ele. Encerrando, eu aprendo com Tiago, e como aprendo, que humildade e paciência são virtudes que nós precisamos cultivar todos os dias. Humildade e paciência precisa ser regada, precisa de adubo todos os dias. Vamos orar? Curve sua fronte. Os diáconos, por favor, queiram se aproximar. Fale com Deus agora. O Ministério de Louvor que vai nos conduzir numa canção pode chegar para cá. Você fala com Deus. Tiago e Tiaguinho. Tiago, impetuoso. Tiago, um homem de atitudes, de temperamento forte, ambicioso. E Tiaguinho, servo, quase que imperceptível. Mas os dois foram objetos, foram alvos do cuidado e do amor de Deus de forma extraordinária. Nenhum dos dois se perderam. E Jesus diz isso lá em João: tenho amado vocês até o fim. Calma, Tiago. Coragem, Tiaguinho. A Jesus precisava dizer: desacelera, calma, calma, não é bem assim, não é esse reino, não é esse o caminho. A outro, Jesus precisava dizer: coragem, Tiago, vamos em frente. Eu sei que você ainda é muito novo, mas vamos em frente. Eu vou usar você, eu vou abençoar você, eu vou alcançar outros a partir da sua vida. Vamos em frente. Fale com Deus. E só com Ele agora. O Ministério de Louvor vai iniciar um momento de adoração com uma canção. Os elementos da ceia serão distribuídos. À medida em que os diáconos se aproximarem, você vai retirar e, podendo ficar de pé, fique de pé no seu lugar até que oremos juntos. Quem está convidado a participar do memorial da ceia? Primeiro, quem um dia confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Segundo, tendo confessado a Jesus, foi batizado, cumprindo a ordenança de Jesus, foi imerso nas águas, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro, está em plena comunhão com a igreja, o corpo de Cristo. E em quarto e último lugar, a Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice, mas examine-se para que você não coma ou beba para a sua própria condenação. Vamos adorar ao Senhor e vamos participar do memorial da ceia juntos. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado
tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Jesus, quando fala com Salomé do cálice, ele falava desse cálice, o cálice da justiça de Deus. Ele dizia para Salomé: vocês ainda não entendem que esse cálice só eu posso beber. Vocês ainda não entendem. Depois de eu sorver o cálice, de eu beber de fato o cálice por vocês, aí vocês sim alcançarão o que está destinado a vocês. Hoje nós
celebramos a ceia do Senhor, um memorial, olhando para trás e com o coração grato, porque ele bebeu o cálice da ira de Deus, feita em justiça, transformada em justiça. Ele se fez pecado por nós. Hoje, nós bebemos o cálice que Jesus chamou, este é o cálice da nova aliança, um novo pacto, que é feito no meu sangue. O sangue vertido na cruz foi o sangue do Cordeiro de Deus, perfeito, sem mancha e sem mácula. O sangue vertido na cruz, representado aqui pelo suco de uva, era o sangue da reconciliação. O sangue vertido na cruz era o sangue que garantia a mim e a você volta para casa. Por isso nós vamos orar e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado por nos receber de volta. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sangue vertido na cruz no meu lugar. Eu não merecia, mas foi por amor. Eu reconheço, o Senhor me amou primeiro. Eu não merecia. Obrigado por esse perdão. Obrigado pela nova história. Obrigado, Deus. Curve sua fronte. Fale com Deus. Em gratidão. Com gratidão. Reconhecendo esse gesto, essa decisão, essa escolha dele de levar a minha e a sua cruz, de morrer a minha e a sua morte, para que tivéssemos vida e vida plena, eterna, assegurada. Vamos orar? Irmã Tereza, por favor. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu imenso amor, ó Deus, pelo teu gesto máximo de dar teu filho em nosso lugar, em nosso resgate. Pai, se ficássemos aqui toda a tarde para te agradecer, ainda seria pouco, porque nós não temos como agradecer, ó Deus, esse teu imenso favor de nos resgatar, como diz Paulo, da nossa vã filosofia de viver. Deus amado, Deus bendito, mas rogamos a Ti, ó Deus, que continue a nos fortalecer, a nos revigorar, ó Deus, para que nós venhamos a cada dia nos afastarmos mais e mais do pecado que tão de perto nos rodeia, Senhor. Muito obrigada pelo sacrifício de Jesus, de dar a sua vida em resgate de nós. Mesmo sabendo que não merecemos, ó Deus, te somos gratos. Muito obrigada por tudo. Obrigada por esse memorial, Deus, para que a gente a cada tempo possa ser relembrado. Que a cada tempo possamos olhar para a cruz e dizer: Senhor, muito obrigada. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Participemos juntos, comamos do pão, bebamos do cálice, e a Bíblia diz que tem que ser assim até que ele venha, até que ele volte, porque a hora que ele voltar, já não precisamos de mais nada sendo trazido à memória, porque estaremos para sempre na presença dele. Você tem essa certeza? Diga amém. Você tem essa certeza? Se ele te chamar hoje, você já entra hoje na eternidade com ele? Coma do pão e beba do cálice, façamos isto. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pelas poderosas lições da Tua palavra. Obrigado por nos ensinar que, como Tiago e Tiaguinho,
somos homens que precisam desesperadamente do teu amor, da tua misericórdia, da tua compaixão, do teu perdão, da tua instrução, da tua exortação, do teu encorajamento, do confronto, do alento. Obrigado, Deus, que a despeito, ó Deus, das nossas faltas e falhas, o Senhor continue nos conduzindo e nos instruindo em amor, como o Senhor cuidou de Tiago e de Tiaguinho, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos nos assentar e a gente vai mais uma vez adorar ao Senhor com uma, é a mesma canção? Vamos repetir essa canção enquanto recolheremos os cálices e com uma oração silenciosa nós nos despedimos dessa reunião. Deus te abençoe, tenha uma tarde feliz e até logo mais, às 18 horas, permitindo o Senhor, estaremos aqui. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, o meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou,